Baylan Skoll finalmente revelou as suas intenções. Ele está em Perídia, nessa nova galáxia tão distante, em busca de um poder maior. Um poder ancestral que ajudaria ele a quebrar esse ciclo vicioso, quebrar este ciclo de comando de Nova República, Império, Primeira Ordem. E é sobre este poder escondido que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar de um tema bem específico do 6º episódio de Ahsoka, um tema que é o que moveu o Baylan Skoll para aquele planeta. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar vocês que a gente já deu um contexto geral disso tudo no vídeo de análise do episódio 6, né? Aquele vídeo que sai logo depois que eu assisto o episódio, na própria terça-feira, na madrugada ali entre terça e quarta-feira, né? Então se você ainda não assistiu, sugiro que assista aquele vídeo lá e depois volte pra cá. Bom, antes de tudo, vamos ver aqui tudo que o Baylan falou em relação às intenções dele e em relação a este poder escondido em Perídia e também sobre Perídia para a gente entender melhor todo esse cenário. Primeiro, na chegada ele fala que Perídia é um cemitério, é lá que os Purrgil vão também para morrer e a gente vê uma orla ali em volta do planeta com cadáveres, né, com carcaça de Purrgil. Então realmente os Purrgil mortos ficam ali, pelo menos alguns, não sei se foi a circunstância de uma batalha ou se é realmente um costume migratório que alguns animais têm de voltar para uma certa região para morrer. Depois, conversando com a Hat, ele ainda fala que é uma terra de lendas, de histórias e de folclore, uma lenda de contos de fadas que estavam nos arquivos da Ordem Jedi e que eram contados também aos pequenos younglings e padawans. Ele fala de um passado há muito perdido, um passado há muito escondido. O Baylan também fala que ele sente falta da essência da Ordem, né, do conceito inicial da Ordem Jedi, que era de serem guerreiros da paz, né, de manterem ali uma certa neutralidade, de manter as coisas em ordem, não de serem guerreiros. Ele também fala que ele busca o começo, né, ele quer acabar com essa roda de poder, é aquele paralelo que eu falei bem com as intenções da Daenerys, e ele quer alcançar o começo. Ele diz que busca o começo. Isso ficou meio subjetivo aí, como muita coisa que está acontecendo em Ahsoka, mas pode ser o início, onde esse poder todo surgiu, onde a força surgiu, ou algum poder também deste nível, um poder escondido nessa nova galáxia. E a Hat, ela falando com ele, ela fala, mas nesse lugar abandonado aqui, você não tá vendo que as grandes mães, as bruxas aí querem vazar daqui? Que você quer? Eu acho que a gente devia ir embora junto. E aí ele fala que este lugar, Perídia, é um lugar mágico, um lugar que um dia foi o grande centro do poder dos Dathomiri. Foi o grande centro do poder dessas bruxas que manipulam a força de uma maneira mágica, obscura e sombria. Né? Algo que já em toda a sua glória teve um povo bastante poderoso surgindo ali. Um povo bastante poderoso, possivelmente sugando o poder desta terra, este poder escondido que o Baylan tanto busca. Aí também nós temos um outro paralelo com Game of Thrones e com a Daenerys. Se a gente pensar um pouquinho em Valíria, Valíria é uma terra de caos, onde tudo é morto, onde se você entra você não sai mais, um cemitério, onde um dia viveu o povo mais poderoso de todo o mundo. Os valirianos domadores de dragões, lá os Targaryen eram só mais uma família, não estavam nem entre as tops, e agora, como eles foram os únicos sobreviventes dessa terra mágica, eles são vistos e considerados como deuses. Então Perídia pode ter este paralelo também com Valíria, uma terra que em toda a sua glória guardava um poder imenso e que agora é apenas um cemitério. Esse poder ainda vive lá, tanto que em Game of Thrones também tem muita gente que fica tentando ir para Valíria diversas vezes. E aqui pode ser que Baylan esteja buscando algo também nesse sentido, algo que dê a ele a possibilidade de começar tudo do zero, algo que dê a ele a chance de quebrar a roda do mesmo jeito que a Daenerys queria. Ele diz que esse é um poder que as grandes mães devem temer, né, que por isso que elas estão querendo ir embora de lá o quanto antes, mas um poder que chama ele. Ele diz que algo se agita por ali, né, como se essa terra estivesse clamando, esse poder estivesse clamando para alguém ir resgatá-lo, como se esse poder estivesse aprisionado. Uma outra coisa que ele fala também, né, é que um dia os Dathomiri foram extremamente poderosos, o auge do poder deles, da civilização Dathomiri nesta região, então pode ser que seja uma entidade que deu poderes aos Dathomiri, mas na hora de cobrar a devolução, de cobrar o preço a ser pago por esse poder, ele acabou afugentando esse povo. Até por isso, em primeiro momento, estes Dathomiri podem ter fugido para outra galáxia, iniciado ali Dathomir, onde surgiram as Irmãs da Noite, e por isso que agora também essas grandes mães também estão desesperadas para sair de lá. Então esse poder ele soa muito traiçoeiro, né? Um poder que manipulou as grandes mães em algum momento
dando a elas toda a glória que elas queriam, não só elas, todo o povo da Tomiri, e que agora, quando foi buscar de volta, acabou afugentando todos eles, deve ter cobrado um preço ainda muito maior do que aquilo que foi oferecido. Esse também é um poder folclórico, uma espécie de mito contado aos jovens Jedi que segue mantido nos arquivos. Baylan quer este poder para encerrar o ciclo vicioso, o poder que, segundo ele, é o começo. E uma coisa interessante aqui ainda no Baylan é que ele parece ter planos tanto para Sabine quanto para Hatch. Quando a gente chega e o Baylan tá falando ali com a Morgan, ela fala: você realmente quer cumprir o que você prometeu para Sabine, né, para sua prisioneira? E ele fala que ela pode ser útil a eles. Depois disso, quando eles estão ali em contato com as grandes mães, aquelas que sabem tudo segundo os fios do destino, elas têm ali um paralelo também com as moiras da mitologia grega, né? Até os nomes das três são bem parecidos com os nomes das três moiras, aquelas que tecem o fio da vida. Uma inicia, a outra mede e a outra corta. Então, elas sabem teoricamente de tudo, né? Elas que chamaram a Morgan para vir para essa terra, para essa nova galáxia. Então, e elas sabiam também todo mundo que ia para lá, menos a Sabine. Então, quando elas estão falando da Sabine, elas falam primeiro que fede a Jedi e falam também que ela não estava na conta, né? Que a Sabine é um fio solto. No meio de todos aqueles fios que elas manipulam, que elas leem, que elas compreendem, a Sabine é um fio solto. Uma outra coisa legal de reparar da relação do Baylan com essas bruxas, né? É que ele fala que a Sabine pode ser útil e que elas sentem o cheiro de Jedi, da Sabine não sentem do Baylan. Isso eu falei lá no vídeo de análise, né? Mas aqui pode ser interessante, porque quando o Troll ele fala que o Baylan era um Jedi, da Ordem Jedi, porque o Tron ele sabe realmente com quem ele lutava, a gente vira já, a câmera já vira pra cara das grandes mães ali, com elas meio, sei lá, ou surpresas ou com o ego ferido por não terem notado isso. Pode ser então que o Baylan tenha uma capacidade extrema de esconder a sua relação com o lado luminoso, de esconder também as suas intenções dessas feiticeiras, dessas bruxas. E pode ser que a Sabine seja isso, seja a peça que ele pegou para esconder as intenções dele. Para quê? Para puxar a atenção delas para Sabine, para algo que elas não previram, que elas não sabiam que chegaria. Então algo que vai trazer mais atenção e mais cuidado por parte delas, para que ele possa agir em segredo, agir sem as suas reais intenções serem reveladas e sem as bruxas darem tanta atenção para ele. Em paralelo a isso, nós temos a Hatch, a aprendiz dele, que nesse episódio ganhou diversos desdobramentos bem interessantes aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando só deles dois, mas o interessante aqui é que ele fala pra Hatch, quando ele tá falando do Ezra, ele fala: o Ezra foi treinado para ser um Jedi, você não é igual a ele. Você foi treinada para algo maior. Isso pra mim soou uma carinha de sacrifício, sabe? Quando ele chegar perante a todo esse poder, ele vai precisar sacrificar alguém e sacrificaria a Hatch. Eu não gostaria nada disso, porque quando a Ahsoka, por exemplo, atacou a Hatch, ele demonstrou ali muita raiva da Ahsoka, né? Ele ficou puto porque machucou a Hatch, porque atacou a Hatch, e ele devolveu ali. Então, me deu um instinto, me passou ali um sentimento de um instinto protetor de pai para filha. Só que se ele tem a Hatch como a moeda de troca para esse poder imenso, faz sentido também ele querer protegê-la, né? Isso tornaria ele um vilão também bastante ardiloso, assim como este poder se mostrou ser até agora, com tudo que a gente pode conectar e com tudo que a gente sabe. Então agora vamos falar das duas possibilidades que me soam aqui as mais prováveis de acontecer: o Bendu e a Abeloth. O Bendu é um ser já canônico que apareceu em Rebels. Ele é uma entidade conectada à força, com uma forte conexão na força, que representa, segundo ele próprio, o equilíbrio, a neutralidade. Então, quando ele aparece em Rebels ali, o Kanan, que é aquele Jedi que treinou o Ezra, ele pede pro Bendu interferir ali na luta que os rebeldes estão tendo contra o Império, e o Bendu fala que não vai se meter, e aí o Kanan dá uma zoada nele, e ele sente o golpe, ele sente a provocação, e ele acaba interferindo na batalha, mas ele ataca descaradamente tanto o Império quanto os rebeldes. Por quê? Porque ele não se importa, porque ele é neutro. Então o Bendu é essa entidade, ele também tem uma semelhança com aquelas criaturinhas aqui de Perídia, porque ele parecia uma montanha, né? E quando você chega perto é uma criatura, enquanto aqueles bichinhos eles pareciam pedra, eles se disfarçam de pedra. Pode ser que seja o Bendu, essa representação da neutralidade da força, não é bem o equilíbrio, né? É a neutralidade de tudo. Vale notar que assim como as grandes mães, o Bendu ele tinha essa capacidade também de ver destinos, tanto que quando ele tá conversando com o Troll achando que ganhou, ele fala: eu vi a sua derrota, e ele descreve bem a situação do Troll e do Ezra sendo levado pelos Purrgil para outra galáxia. É uma entidade da força que não se mete em nada, mas aí também não faria muito sentido o Bendu assustar as grandes mães, nem ele dar poder a elas e cobrar de volta, né? Esse comportamento traiçoeiro parece mais
a Abeloth. A Abeloth é um ser do Legends de Star Wars. É um ser que ainda é considerado uma lenda, não foi canonizado, não foi mostrado se existe ou não. Pra quem não sabe, Star Wars tem um vasto universo expandido que são lendas, ou seja, personagens, conceitos e entidades que não foram introduzidas no cânone Star Wars. Foram criação de fãs, né, criação de pessoas que estavam envolvidas com esse universo de alguma forma e que ganharam histórias e que ganharam popularidade entre o fandom de Star Wars, mas algo que nunca foi confirmado a existência desses conceitos e tudo mais dentro do universo canônico, dentro daquilo que a Lucasfilm criou com o George Lucas e que o Dave Filoni está dando sequência agora. Então, são lendas do mundo Star Wars que ninguém sabe se existiu, se vai existir, se existe mesmo ou não, ninguém sabe o que vai acontecer, por enquanto fica ali como lenda. E a Abeloth tem uma história que a gente pode comparar ali um pouco com Lilith, a primeira mulher de Adão. Lilith, ela foi expulsa do paraíso antes da Eva chegar, porque ela não aceitava a submissão, ela foi criada assim como Adão, ela não saiu de uma costela de Adão, né? Ela foi criada assim como ele, e depois ela que seduziu a Eva a consumir ali o fruto proibido. Então, a Abeloth tem algumas semelhanças aqui, mas são semelhanças pequenas, não é que a história dela é um paralelo a Lilith, né? Só que a gente pode considerar a Lilith um ser traiçoeiro e a Abeloth também pode ter este ponto de vilania, digamos assim. Primeiro que a Abeloth, ela era para ser a mãe. Vocês lembram que a gente já falou em outros vídeos que uns conceitos da força mostravam a personificação do equilíbrio, que era o pai, do filho que representava o lado sombrio e da filha que representava o lado luminoso. A filha, inclusive, que vive na Ahsoka. Essa família, né, essa família da força tinha a mãe. A mãe era uma mortal que mantinha a família unida, né? Só que ela foi percebendo que os imortais que ela amava, o pai, o filho e a filha, a sua família querida, iam viver para sempre enquanto ela ia morrer. E por isso ela foi tentada a beber da fonte do poder e se banhar na piscina do conhecimento. Dessa forma ela foi corrompida e banida pela monstruosidade que ela se tornou. Ela virou uma entidade distorcida da força e foi banida pelo pai, o filho e a filha. Então, pode ser, a história no Legends dela é meio diferente, mas pode ser que ela tenha sido banida para outra galáxia, ficou aprisionada em um outro planeta e esse planeta seja Perídia. Pode ser que ela emprestou um pouco do seu poder para as grandes mães para que ela pudesse depois ser libertada. Só que as grandes mães, na hora que viram tudo isso, temeram este poder. Um poder ainda maior que o delas, um poder ainda mais malicioso e vilanesco que o delas. Então mesmo essas grandes mães, essas feiticeiras que botam medo em todo mundo, as Irmãs da Noite também, temeram esses poderes que podem ser sim de Abeloth. E uma fala sobre ela que a gente tem no Legends diz o seguinte: ela é antiga, poderosa e perigosa, muito perigosa mesmo, mas você a descobriu agora. Ela nunca é o que parece, lembre-se disso. Então isso também pode ser um recadinho para o próprio Baylan, ela nunca é o que parece. Então esta entidade, este poder que pode ser Abeloth, pode estar seduzindo o Baylan, chamando ele para que ele pense que com ela ele conseguirá realmente o começo, realizar as intenções dele e acabar com essa roda, mas na verdade ele só estaria liberando um mal ainda maior nessa galáxia, o mal que afugenta todos os que ali estão, um mal que um dia deu o poder imenso aos Dathomiri e que quando cobrou de volta fez com que todos eles se coçassem ali para vazar dessa galáxia o quanto antes. Então, considerando todos estes argumentos, todas as falas do Baylan e a forma com que esse poder parece ser um poder bastante traiçoeiro mesmo, tô tocando nessa tecla toda hora, parece mais que eles vão finalmente canonizar Abeloth, mas eu não tiraria o Bendu das possibilidades porque ele é um ser que já está canonizado, ele também é uma entidade extremamente poderosa e ele não representa um lado nem outro, né? Ele, assim como o Baylan, caminha ali no meio, ele é neutro, enquanto o Baylan é esse Jedi sombrio que tem o seu lado luminoso e também o seu lado das trevas. Ele usa a força de uma forma também bem interessante e ele quer acabar com os dois, ele quer provavelmente uma sociedade neutra também, uma sociedade onde não tenham poderes alternando-se, não tenha essas picuinhas políticas de sempre, algo parado, algo calmo, algo neutro, digamos assim. Agora, em relação a Abeloth, tem outra coisinha também, né? O Baylan descreve essas histórias desse poder como algo folclórico. E a gente tem que lembrar que o folclore tinha diversas missões, diversos objetivos, e um deles era de educar crianças, né? Colocando seres ali como a Cuca, o bicho-papão, para botar medo, para que ninguém fizesse coisas que não deveriam ser feitas. Então faz sentido também uma criatura desse tipo, com essas inclinações da Abeloth,
ser esta criatura que guarda todo o poder que o Balon está atrás. A criança que ouviu sobre o bicho-papão e que ao invés de ficar com medo, ficou querendo esse poder. Então podem ser essas duas, eu apostaria mais em Abeloth por conta disso tudo que vem parecendo, um poder maior que assustaria também essas grandes mães, e eu vejo o Balon querendo usar tanto a Hat quanto a Sabine. O uso da Sabine é para que as grandes mães não percebam o que ele está fazendo, e o uso da Hat seria na hora de conquistar esse poder, usando ela mais ou menos como uma oferenda, alguma coisa do tipo. Espero que isso não aconteça, porque eu estou gostando muito da relação deles de mestre e aprendiz, e isso acabaria completamente com essa relação. Talvez a Hat seja também um repetáculo para ele guardar este poder dentro dela. Ela se tornaria essa entidade, assim como a Ahsoka guarda dentro dela o poder da filha, né? Então eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e comentem também quem vocês acham ou o que vocês acham que é este poder adormecido que o Balon tanto busca. Esse poder que, segundo ele, representa o começo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Não esquece de curtir. Até a próxima. Tchau, tchau.